A palavra de Deus nos diz no livro de Romanos, capítulo 13, no verso 1, a seguinte recomendação: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. O nosso Brasil, ele vive um momento de grande turbulência nas suas esferas federais, principalmente, e como povo de Deus, nós precisamos estar alertas e saber nos posicionar de acordo com a palavra do Senhor. Fica em meu coração a grande pergunta: um cristão, ele deve ou não fazer essas manifestações que estão sendo programadas? O que fazer? Então a palavra de Deus nos diz aqui a respeito desse tema que é tão atual, que deve merecer a nossa atenção para não fazermos coisas que estão contra a palavra do Senhor. Então os crentes, eles têm que entender que tem uma base distintas para se submeterem de modo apropriado. As autoridades governamentais, o reconhecimento de que o próprio Deus é a fonte do governo na sociedade humana, é algo de muita importância para nós. A palavra de Deus tem referências importantes, como por exemplo, no livro de Provérbios, capítulo 8, verso 15 e 16 diz: por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Então são referências de que Deus está no controle de todas as coisas. E no livro de Daniel, Daniel que viveu no exílio, numa época de turbulência também política para a nação de Israel, encontramos no seu capítulo 2 e no seu verso 21 dizer o seguinte: é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, aqui diz que Deus remove reis e estabelece reis. De maneira que o governo civil é um meio ordenado por Deus para reger e manter a ordem nas comunidades. É um dentre vários destes meios, como por exemplo a Igreja do Senhor. A igreja tem os seus ministros que foram colocados para liderar, para administrar, para governar a igreja. Assim como os pais no lar têm o seu governo sobre a sua família. Isso significa que cada um dessas esferas de autoridade, tanto no mundo secular, na igreja, como no lar, tem a sua própria esfera de autoridade, e essa autoridade ela deve estar sobre o Senhor Jesus Cristo,
sobre a orientação do Senhor Jesus Cristo, que agora ele governa e sustenta a sua criação, e os limites de cada esfera são estabelecidos mediante a referência a outras esferas. Vivemos no mundo decaído, e essas autoridades, elas são instituições da chamada graça comum de Deus, como, por exemplo, o sol, tão importante para as nossas vidas, como a chuva que desce do céu. São providências bondosas de Deus, que são colocadas como uma espécie de anteparo contra a anarquia e contra a dissolução da sociedade ordenada. Então Deus, ele coloca parâmetros para que não tenhamos uma situação de tragédia, de falta de respeito entre um com os outros. Então, o governo civil, ele deve existir para o bem de toda a sociedade. E Paulo chega a dizer nesse capítulo 13 uma palavra que é muito forte, que não está dentro das nossas leis, por exemplo, aqui no Brasil, mas sabemos que países como os Estados Unidos adotam esse tipo de lei, que Paulo diz que Deus confere o poder da espada, o uso legal da força para aplicar as chamadas leis justas. Isso nós encontramos no verso 4 desse capítulo 13 de Romano, que diz: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. A espada não é para fazer uma carícia, por exemplo. A espada é para ferir. E diz o texto: pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, os cristãos devem reconhecer isso como parte da ordem de Deus. É o que encontramos aqui nesses versículos iniciais do capítulo 13 de Romanos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, o governo, ele pode cobrar impostos pelos serviços que presta. É o que encontramos em Mateus capítulo 22, quando os fariseus incitaram chamado grupos dos chamados herodianos, que eram adeptos de Herodes o Grande, para instigar o Senhor Jesus Cristo sobre a cobrança de tributo pelo Império Romano. E o Senhor Jesus Cristo, ele pegou uma moeda e disse: de quem é essa esfinge? É de César. Então ele pôde dizer: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Agora, o governo civil, ele não pode proibir ou não deve proibir aquilo que Deus exige, ou exige aquilo que Deus proíbe. Os cristãos não devem submeter-se a essas recomendações que muitas das vezes vão contra uma autoridade superior, que é a autoridade de Deus.
e podemos então ver que alguma forma de desobediência civil, ela se torna inevitável. É o que encontramos logo no início da igreja primitiva, quando Paulo e João fizeram por intermédio de Paulo e João, Deus operou na cura de um coxo, e eles foram levados para o Sinédrio, e ali foram orientados para não falar mais no nome do Senhor. E assim houve um choque de valores, e esses dois servos de Deus, eles continuaram pregando o Evangelho. Da mesma forma, encontramos em Atos capítulo 5, do verso 17 em diante, o fato da prisão desses dois apóstolos. E eles puderam dizer: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, existe essa possibilidade que muitas das vezes vai nos chocar. A esfera da autoridade da igreja, ela relaciona-se com o governo civil no âmbito da moralidade. Então, hoje também a igreja passa por medidas que estão contra a palavra de Deus, como muitas das vezes encontramos casamentos de homossexuais, situações onde vão chocar a moralidade da orientação bíblica, e dessa maneira há um relacionamento civil nesses aspectos da moralidade. Então a igreja tem a responsabilidade de tecer comentários sobre a moralidade de governos, dos seus programas de ação, com base na palavra de Deus, mas não deve a igreja apropriar-se do direito de ditar programas de ação para governos. E essas avaliações podem levar os cristãos a uma ação somente política. Eles devem agir na sua capacidade de cidadãos e não como representantes da igreja. Assim, o Evangelho opera através da persuasão moral e da operação da graça de Deus entre os cidadãos. Os cristãos devem exigir que os governos civis cumpram o seu devido papel. Essa é a situação em que nós encontramos nesses dias. E devem orar pelos governos civis, obedecer-lhes e estar atentos com relação a eles, lembrando de que Deus os estabeleceu para governar, para proteger e manter a ordem. O apóstolo Paulo também diz, em 1 Timóteo, no seu capítulo 2, verso 1 a 4, ele diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Daí a recomendação que nós, como povo do Senhor, devemos estar realizando nesses períodos tão importante que nós estamos vivendo, que Deus possa estar fazendo a sua justiça
E isso depende muito das nossas orações e de como podemos estar clamando ao Senhor e assim esperando que Deus possa agir. Vamos orar. Senhor, abençoa a nação brasileira. Vivemos dias turbulentos, ó Pai. Dias em que existe uma expectativa do que está para acontecer. Ajuda esta nação, Senhor. Olha para aqueles que estão com as vidas no altar do Senhor, orando, clamando por esta nação, e que esta nação, ó Pai, ela continue tendo a liberdade de poder te cultuar, te bendizer. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.